Chama trina, a presença do Cristo no coração. O que é a chama trina? Também chamada de tripla, tríplice e tripartida, é a chama do Cristo em nós. É a centelha da vida que se encontra ancorada no chakra do coração dos filhos e filhas de Deus. A chama trina da Sagrada Trindade do poder, da sabedoria e do amor de Deus, queimando em nossos corações. É a presença de Deus em nós. É a energia pura e cristalina que desce pelo cordão de cristal diretamente de Deus para seus filhos. É a manifestação do fogo sagrado de Deus, que é o fogo puro e branco que vem a ser a base da chama trina. A chama trina tem a base branca e as plumas amarela no centro, rosa à direita e azul à esquerda. A consciência crística é a realização da ação equilibrada do poder do Pai, da sabedoria do Filho, do amor do Espírito Santo e da pureza da Mãe, através da chama trina equilibrada no interior da câmara secreta do coração. Se esta chama que queima no chakra do coração do homem se apagar, ele perde o poder divino, perde sua criatividade, deixando de ser co-criador com Deus e passa a viver uma longa noite escura da alma. Ensinamento da mensageira da Grande Fraternidade Branca na escola The Summit Lighthouse, Elizabeth Clare Prophet. Na Pérola de Sabedoria, volume 33, número 48, um ditado de Maria Santíssima dado a Elizabeth Clare Prophet, ela diz, abre aspas, corações preciosos, esforcem-se para manter a chama trina acesa, evitem deixá-la se apagar. E eu vou lhes dizer, há um registro acástico de alguns indivíduos dessa comunidade que nos últimos 12 meses fizeram explodir a sua chama trina pela raiva. E eu trago isso para a sua atenção. É possível fazê-lo. É possível permitir que a chama se extinga. E aqueles que se dedicam a um tipo de fúria, de raiva incontrolável, e liberam o conteúdo de seu inconsciente e fazem isso repetidas vezes, e vêm à nossa porta e recebem a mensagem e os ensinamentos e sabem exatamente como eles podem pedir intercessão para consumir toda esta raiva, precisam ouvir o meu alerta. Amados, vocês nunca sabem quando essa manifestação final será o momento da extinção da sua chama trina. Todos devem temer a Deus e temer a perda daquela chama dentro do coração e saber que quando vocês se aproximam deste altar, quando vocês vêm e recebem esse ensinamento, isso é somado a vós como um conhecimento adquirido e é considerado a vós como uma oportunidade recebida e é imputado a cada um como karma positivo. Assim, para violar na íntegra, sabendo em sua consciência a lei de Deus, a tal ponto, eu digo, é uma pena. Maria Santíssima. Isso aqui é bem claro, gente. Se você aprendeu, você tem que seguir o ensinamento. Os mestres cobram. Todo o ensinamento que você receber, você tem que colocar em prática. Tem que tentar colocar, e tentar, até conseguir colocar em prática os ensinamentos. Não só o ensinamento da chama trina, do amor, da harmonia, mas todos os ensinamentos que vocês têm recebido aqui conosco. Na Pérola de Sabedoria, volume 39, número 43, um ditado de Jesus Cristo dado a Elizabeth Clare Prophet, ele diz, abre aspas, conheça o que é real em você e o que é irreal em você, e saiba com certeza que a sua realidade permanente reside na sua chama trina. Mantenha a chama acesa, evite acabar com ela, seja com o orgulho ou com a raiva. Se você perder a sua chama trina, você pode levar muitos séculos para ganhar ela de volta, pois até que o seu Santo Cristo pessoal reacenda-a e você tenha equilibrado o karma de tê-la apagado,
nenhum mestre ascenso vai patrocinar você individualmente, como um Shela. Eu sei de um número de devotos nesta comunidade que, através de vários episódios de orgulho e raiva, ceifaram sua chama trina há muito tempo atrás. Eles sentiram a chama apagar quando isso aconteceu. Imediatamente eles pediram a Deus por penitência. E desde então, eles têm orado sem cessar para que a chama seja restaurada. Eles têm cauterizado em sua memória que, em um momento de descuido, é possível para uma pessoa perder o elemento essencial do ser. E a sua maior preocupação é que eles possam chegar ao final desta vida sem ter recuperado a centelha divina. Então, vocês vejam, amados, a chama de sua imortalidade é o dom mais precioso que Deus lhes deu. E apesar de ser de Deus, Ele lhes deu para vocês cuidarem dela e alimentá-la. Jesus Cristo. Alimentar a chama é fazer a chama ampliar em seu tamanho. Fazer isso servindo à vontade de Deus com o serviço à vida. Isso é muito importante entender. O que faz apagar a chama, meus queridos, é a mente carnal, é a disputa, é o orgulho, é a raiva, o ódio. Nós falaremos disso mais tarde. A chama trina no altar do seu coração, por Elizabeth Kleprofit. Veja a chama trina no altar do seu coração. Assim que entrar neste templo sagrado do seu coração, você verá diante de você um belo altar. Queimando sobre o altar está a sua chama trina, a chama de Deus que arde perpetuamente dentro de você. Veja suas 3 plumas em chamas brilhantes, uma chama azul celeste, uma amarelo ouro e outra num rosa profundamente rosado. Nesta chama secreta do seu coração, diante do altar da sua chama trina, você encontra o seu Santo Cristo pessoal, o seu eu superior, o anjo da guarda. Curve-se diante desta chama sagrada queimando lá. Curve-se para o seu Santo Cristo pessoal, o seu guia interior que tem muito a lhe ensinar. Amado Santo Cristo pessoal de cada um, aproxime-se. Alma, vá profundamente dentro de você mesma e envie o seu amor ao seu amado Santo Cristo pessoal. Elizabeth Kleprofit. Aqui eu quero frisar uma coisa que alguns não entendem, que é bem interessante, é o seguinte. Curve-se para o seu Santo Cristo pessoal. O que quer dizer curve-se? Curve-se é confie 100%, entregue-se. Quando nós temos um problema e nós estamos ali sofrendo com aquele problema, nós estamos nos curvando ao problema. Quando nós aceitamos o sofrimento de uma doença, de uma falta de alguma coisa que nós precisamos e aquilo acaba com a nossa harmonia e nos deixa bravos e nervosos e seja lá o que for, tudo que tira você dessa harmonia que Deus espera que você seja e que Jesus demonstrou tão maravilhosamente quando veio em encarnação, na sua última encarnação, como Jesus Cristo, representando o Cristo para a humanidade, quando nós saímos desse centro maravilhoso, dessa luz que aprendemos ser divino, então nós estamos nos curvando para este mal que nos aflige. Então é importante vestir isso, entender isso e seguir profundamente este ensinamento de nos curvarmos apenas para os ensinamentos, nada menos do que isso. Na Pérola de Sabedoria, volume 38, número 21, um ditado de Gautama Buda, dado a Elizabeth Kleprofit, ele diz, abre aspas, a maior tragédia de todas é que muitos perderam a chama trina através da raiva, e muitas vezes uma raiva contra o próprio Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, isso acontece todos os dias.
Você acha que se essas pessoas tivessem o conhecimento sobre Deus Todo-Poderoso, eles não teriam ficado com raiva? Eu digo não. Eles são aqueles irritados. E mesmo se fosse a sua última oportunidade e o Senhor Deus aparecesse diante deles e dissesse-lhes as consequências de sua raiva, eles ainda lançariam sua raiva contra ele pela última vez, sabendo que eles mesmos estariam apagando o dom sagrado de sua identidade divina. Apreciem a chama, amados. Valorizem a chama. Se vocês vão apreciar a chama trina em seus corações, precisam compreender como balancear suas prioridades. A escolha é sua, ser ou não ser, manter a chama ou não manter a chama. Gautama Buda. E o que é manter a chama, amigos? É nutri-la como a fonte da vida em você. Isso é ser um verdadeiro guardião da chama. Adorar a chama trina em seu sagrado coração. Curvar-se a ela. E como fazemos para nutrir a chama no coração? Nutrimos a base branca da chama trina quando mantemos a harmonia e a pureza em todo o nosso ser. Quando nutrimos a devoção, a unidade e a sintonia com Deus. Quando assumimos a nossa cristicidade e temos piedade para com o próximo e persistência na divulgação dos ensinamentos de Deus. Quando temos autodisciplina, moralidade, esperança, alegria e êxtase espiritual. Quando mantemos a lei e a ordem para o bem de todos. Nutrimos a chama azul quando nos comunicamos constantemente com Deus e a hierarquia divina. Quando entregamos os problemas à poderosa presença Eu Sou e aguardamos sua intercessão divina, sempre agradecendo depois. Nutrimos a chama amarela quando mantemos o foco, a atenção constante no bem, no bom, no belo, na ordem e no progresso. Na família, no respeito ao próximo. Na imagem imaculada da vida manifestada. Quando pensamos em Deus e nos mestres. Nutrimos a chama rosa quando temos compaixão para com o próximo, invocando a intercessão divina para interceder pela vida de nossos irmãos e de todo o planeta. Quando somos gentis e prestativos com todos que se aproximam de nós. Quando perdoamos a todos, sem distinção, tirando qualquer forma de raiva, ódio e amargor de nossos corações. Quando compreendemos que as pessoas que agem mal o fazem por pura ignorância das leis de Deus. Os mestres nos deram um decreto maravilhoso para que possamos equilibrar a nossa chama trina. Vamos a ele. Equilibra a chama trina em mim. Decreto 2003 do livro de decretos da The Summit Lighthouse. Comigo. Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, Eu Sou em mim, e do meu amado Santo Cristo pessoal, eu invoco os amados Hélios e Vesta e a chama trina do amor, da sabedoria e do poder no coração do grande Sol central, o amado Moriael, o amado Senhor Lanto, o amado Paulo Veneziano, o amado e poderoso Vitória, a amada Deusa da Liberdade, os 7 poderosos Elohim, os amados Gurumá e Lanelo, todo o espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra, para que equilibreis, façais brilhar, expandais e intensifiqueis a chama trina no meu coração, até que eu manifeste tudo o que sois e todos os vestígios da natureza humana sejam eliminados. Exercei absoluto domínio e controle sobre os meus 4 corpos inferiores e, pelo poder do 3x3, fazei com que eu e todas as manifestações da vida sejamos elevados à gloriosa ressurreição e ascensão na luz. Vamos ao decreto. Equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, amado Eu Sou, equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, equilibra a chama trina em mim, exerce o teu domínio,
equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, que aumente a toda hora, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, amado eu sou. Faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, exerce o teu domínio, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, que aumente a toda hora, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, amado eu sou. Expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, exerce o teu domínio, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, que aumente a toda hora, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, amado eu sou. Intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, exerce o teu domínio, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, que aumente a toda hora, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, amado eu sou. Equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, exerce o teu domínio, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, que aumente a toda hora, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, amado eu sou. Faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, exerce o teu domínio, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, que aumente a toda hora, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, amado eu sou. Expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, exerce o teu domínio, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, que aumente a toda hora, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, amado eu sou. Intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, exerce o teu domínio, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, que aumente a toda hora, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, intensifica a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, amado eu sou. Equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, exerce o teu domínio, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, que aumente a toda hora, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, equilibra a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, amado eu sou. Faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, exerce o teu domínio, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, que aumente a toda hora, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, faz brilhar a chama triina em mim, amor, sabedoria e poder. Expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, amado eu sou. Expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, exerce o teu domínio, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, expande a chama triina em mim, que aumente a toda hora, expande a chama triina em mim,
Expande a chama em mim, expande a chama em mim, amor, sabedoria e poder. Intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim. Amado eu sou, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim. Exerce o teu domínio, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim, que aumente a toda hora, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim, intensifica a chama em mim, amor, sabedoria e poder. Selamento. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou.